Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Questão da Universidade Federal de Itajubá. Uma pesquisadora pretende analisar as características de um determinado material a partir de seu comportamento quando aquecido. O gráfico a seguir descreve a variação de temperatura de 1 grama desse material com o passar do tempo. E a tabela representa os valores de referência para várias substâncias. Ao avaliar as informações contidas no gráfico e com o auxílio da tabela, a pesquisadora elabora 4 afirmações, que são elas. Esse gráfico mostra a variação da temperatura em função do calor recebido. Então a gente pode observar que nós temos no gráfico 2 patamares. Significa dizer que estão ocorrendo 2 mudanças de fase. Então, eu sei que essa mudança de fase aqui é a fusão, que ocorre com menor temperatura, e essa aqui vai ser a vaporização. Com isso, eu consigo descobrir que nessa primeira região eu estou no estado sólido, na segunda região eu estou no estado líquido. Se houvesse um patamar apenas e não fosse mencionado nada, qual é o estado físico que eu me encontrava, eu nem ia conseguir descobrir. Eu sei que as temperaturas estão multiplicadas por 10 à terceira, então essa temperatura aqui é 2,5 vezes 10 à terceira graus Celsius. Essa temperatura aqui é 1 vezes 10 à terceira graus Celsius. Muito bem. No primeiro estágio aqui, no estado sólido, ele recebeu 34,02 calorias. E a variação da temperatura nesse primeiro estágio foi de 1000 menos 0, 1000 menos 0, temperatura final, que é nessa posição, menos a inicial. Então a variação da temperatura foi de 1000 graus Celsius. Na fusão, a quantidade de calor que ele recebeu aqui, ó, que é 2, vai ser o quê? 49,02 calorias, menos 34,02. Então, nessa mudança de fase, passagem de sólido para líquido, que a gente chama de fusão, ele recebeu 15 calorias. Lembrando que esse gráfico é para a massa de 1 grama dessa substância. Ok? Durante a fusão, a temperatura permaneceu constante em 1 vezes 10 à terceira graus Celsius, em 1000 graus Celsius. Então a temperatura de fusão foi 1000 graus Celsius. No terceiro estágio, quando ele é líquido, né, a quantidade de calor que ele recebeu para aquecer, esse calor é chamado de calor sensível, vai de aproximadamente 95 calorias menos 49,02. Então a quantidade de calor que ele recebeu foi de 45,98 calorias. E a variação de temperatura foi de temperatura final menos inicial. Ele encerra esse ciclo aqui no estágio líquido para começar a mudar de fase com a temperatura de 2.500 graus Celsius. E inicialmente ele estava com a temperatura de 1000 graus Celsius. Então a variação dessa temperatura foi de 1.500 graus Celsius. A temperatura de vaporização vai ser 2.500 graus Celsius
E a quantidade de calor que ele recebeu não dá para saber, porque nós não sabemos se o processo terminou aqui ou se ele parou de representar. Então agora a gente consegue resolver as coisas. Afirmativa 1. O material é o ferro? Bem, nós tínhamos visto que a temperatura de fusão é 1000 graus Celsius, 1 vezes 10 a terceira no gráfico. E a temperatura de fusão do ferro é 1500. Então, falso. Alternativa 2. O calor específico do material vale 0,032? Vamos ver o calor específico do material no estado sólido primeiro, né? Que é igual a mc ΔT. O estado sólido já mostramos, né? É essa parte aqui, ó. Então ele recebeu 34,02 calorias, que é esse valor. A massa é 1 grama, o calor específico que eu estou procurando. E a variação da temperatura dele foi de 1000 graus Celsius, porque foi de 0 até 1000, 1 vezes 10 a terceira. Então, o calor específico, quando ele é sólido, é 0,03402 calorias por grau Celsius. Agora vamos descobrir o calor específico dele quando ele está no estado líquido, nessa região aqui, ó, Q igual a mc ΔT, o que aproximadamente 95 menos 49,02, porque quando eu entrei no estado líquido já tinha recebido 49,02 calorias e agora eu tenho aproximadamente 95. Então, no estado líquido eu recebi 95 menos 49,02. A massa é 1 grama, o calor específico que eu estou procurando, a temperatura final é 2.500, temperatura final no estado líquido é 2,5 vezes 10 a terceira, menos 1000. Temperatura inicial foi 1000. Então, teremos 45,98, que é igual a C, vezes 1500, você vai ser 45,98 dividido por 1500, 0,0306. Isso é aproximadamente 0,031 calorias gramas graus Celsius. Então é falso. Se tivesse falado aproximadamente, podia ser verdadeiro. Se a massa do material que está sendo aquecido fosse duplicada, o calor específico seria duplicado. O calor específico é uma propriedade do elemento, como podemos dizer ferro, cobre, ouro, na tabela. Não depende da massa, depende única e exclusivamente do elemento. Falso. Se a massa do material que está sendo aquecido fosse duplicado, a quantidade de calor para fazê-lo mudar de estado também seria duplicada. Quando eles estão mudando de estado, o calor chama latente. Então, esse valor é fixo para cada substância, não muda, tá? Aí, o que vai acontecer? A quantidade de calor é a massa vezes um valor que é fixo. Então, se eu dobrar a massa, se eu multiplicar a massa por 2, consequentemente a quantidade de calor para fazer o cara mudar de fase vai duplicar também, óbvio. É verdadeiro. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.